Boa tarde a todos. Mantendo os nossos corações ao alto, nossa mente elevada, vamos fechar os nossos olhos, confortavelmente instalados nas nossas cadeiras, para que a gente possa se elevar cada vez mais, para alcançar as melhores energias que nós pudermos. Aproveitar a nossa estada aqui no nosso centro espírita, onde as energias negativas estão pelo ar, as energias positivas estão pelo ar. Então vamos aproveitar tudo isso para que a gente possa levar para a nossa semana essa força, esse fortalecimento na nossa fé e agradecer como sempre a Deus, ao Criador da nossa vida, que tudo nos tem dado, que Ele possa nos fortalecer na nossa fé para os embates do dia a dia, que nós sabemos que não são fáceis. Obrigada, meu Pai, por mais um sábado, por mais um trabalho que aqui estamos. Muito obrigada, que assim seja. Hoje eu trouxe para vocês um tema muito em voga atualmente. É o escândalo. Quem não liga a televisão e não ouve escândalo todo dia, né? É escândalo no mundo político, é escândalo no mundo artístico. Mas a gente vai ver o significado real do escândalo. Porque a gente pensa que escândalo é só aquela fofoca que extravasa, né? O mundo dos artistas, dos políticos, e cai no nosso ouvido. Ele tem um significado muito mais profundo. E é isso que a gente vai ver. O capítulo é que a vossa, aliás, o capítulo não, o item é, o capítulo é 8, e o item é que se a vossa mão for motivo de escândalo, corte-a. Se a gente for levar ao pé da letra, você já pensou, todo mundo, não tinha um político com a mãozinha inteira. Ia todo mundo ser maneta, não é verdade? Então vamos lá. A terra é morada de espíritos rebeldes. Todos nós somos espíritos rebeldes. Se assim não fosse, nós estaríamos num planeta de provas e expiação, né? Nós ainda não conseguimos conjugar o verbo amar. Tudo que nós precisamos para ser espíritos perfeitos é conjugar o verbo amar. Falando assim, é tão fácil, né? Então eu vou conjugar o verbo amar e vou direto para os mundos felizes. Infelizmente não é assim, né? Mas, se nós quisermos ser espíritos perfeitos, o que quer dizer alijar de dentro de nós todos os nossos defeitos, aí sim, nós vamos conjugar o verbo amar. Porque nós não vamos ter mais nada que nos impeça de aflorar esse sentimento, né? Então, como nós não conseguimos ainda conjugar o verbo amar, nós temos os erros, as maldades, as omissões, os equívocos, né? Tudo isso que eu citei é fruto da nossa imperfeição. São os vícios decorrentes das nossas imperfeições. Por isso, toda infringência da lei divina deve ser evidenciada. Todo e qualquer mal praticado tem que ser evidenciado, para que os seus efeitos possam ser combatidos. Nós temos uma tendência, até feia eu diria, de se ninguém viu o que a gente fez de maldade, a gente acoberta, né? Fica por ali. Ninguém falou nada, eu também não falei, tudo bem. Mas tudo gera consequência. Tanto bem quanto mal feito geram consequências. Então, por isso, nós temos que dar comunicação do mal efetuado, para que a gente possa combater os efeitos desse mal. Ninguém nasce destinado a fazer o mal. Nós nascemos para melhorar, para evoluir, é para isso que a gente está nesse planeta, né, gente? Mas a evolução, esta evolução, que como eu disse de começo, poderia ser tão fácil, eu conjugaria o verbo amar, estou perfeita, vou embora daqui.
Em virtude do nosso livre-arbítrio, foi uma coisa muito boa que Deus nos deu, né? Ele nos deu, pós a feitura da gente, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos hoje como distinguir o caminho do bem e o caminho do mal. Eu sou livre para decidir o caminho que eu vou trilhar. Claro que eu também sou livre para recolher e responsável para recolher os efeitos dessa caminhada que eu escolhi, né? Então, tudo isso faz com que a nossa caminhada evolutiva ande muito devagar. O nosso livre-arbítrio, eu sempre digo nas palestras, que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Porque o que me impede de me purificar, de andar rumo à minha evolução muito mais, é o meu livre-arbítrio, sou eu mesmo. Eu faço más as escolhas, né? Eu não tenho boas escolhas, eu tenho escolhas ruins. E isso atrasa o meu andamento. Então eu sou a maior inimiga que eu tenho. Como é que eu tenho que fazer para realizar tudo isso que eu quero e caminhar em direção à evolução? Eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Tudo que eu tenho de bom e de ruim está dentro de mim. Tudo é dentro de mim. Tudo é processado aqui dentro. Se eu sou uma boa pessoa, é aqui dentro que está a bondade. Todos os meus defeitos estão aqui. Eu só posso fazer a reforma íntima no momento em que eu fizer o meu auto-reconhecimento. Porque se todos nós pararmos para pensar, é o que eu sempre digo aqui no centro, todos nós estamos mais do que felizes com a maneira que somos. Ninguém tem defeito para si. Eu me gosto do jeito que eu sou. Eu tenho defeito? Claro que eu tenho, mas eu prefiro ver o dos outros. Para que eu vou ver o meu? Mas eu preciso alijar de dentro de mim esses defeitos, se eu quero caminhar rumo à evolução. Foi para isso que eu vim para a Terra, foi para isso que eu fui criada. Mas eu preciso olhar no espelho da minha eternidade, porque eu sou um espírito eterno, olhar os pontos negativos e tentar, eu tenho muitas encarnações pela frente, vamos tentar tirar um por um. Eu acho que em cada encarnação, olha que eu já estou com 73 anos, então cada encarnação varia por aí por 80, não é? Eu tenho 80 anos para pensar em tirar um defeito, porque eu não consigo tirar mais. E olha lá, se eu conseguir me tornar uma pessoa melhor em determinado ponto, eu vou dar graças a Deus, não é verdade? No sentido moderno, escândalo, que é o ponto da nossa fala, ele apenas representa a exposição pública do mau ato. O ato foi praticado, mas todo mundo fica sabendo, né? Fazendo com que a imagem de quem o cometeu seja manchada e a sua reputação ante a sociedade caia em declínio, não é? Bom, num bom português, tudo cai na boca do povo, não é assim? Então isso é no sentido moderno. As pessoas praticam o ato, principalmente depois desse negócio de rede social. Tudo que você faz escondidinho cai na malha, e aquele bobinho que vive da rede social só se lasca, né? No sentido evangélico, escândalo, nós vemos que essa repercussão pública, essa exposição do erro não é necessária. Ela é necessária do ponto de vista social, porque as pessoas, vamos lá de volta nos nossos velhos defeitos, tem aquela pessoa que está muito bem, em todos os sentidos, eu morro de inveja dela. De repente, ela dá uma errada. Você acha que eu vou deixar barato? Claro que não. Eu vou expor para todo mundo que ela não é aquela perfeição toda. Então eu exponho o erro, eu torno público, eu mostro o escândalo, né? Mas no sentido evangélico, não há mínima necessidade de se tornar pública essa exposição. O escândalo assume, então, a conotação de tudo que é consequência efetiva do mal praticado. Mesmo abafado, escondido,
ele não deixa de ter uma repercussão nas leis divinas, claro, né, gente? Porque ele dispara o mecanismo de causa e efeito. Então a gente pode esconder, mas o escândalo foi feito. Exemplificando para que vocês entendam melhor, um homem de bem, de caráter impoluto, né, até aquele momento, ele comete um assassinato. Mas o crime nunca foi resolvido. A polícia nunca pegou o assassino. Então ele ficou sem nenhum tipo de punição. Deixou de existir o crime porque ele não foi punido? Claro que não. Ele tirou a vida de uma pessoa, né? O escândalo se fez. O mal se efetivou. A ocultação do crime não vai tornar esse homem menos responsável. Pode ser que perante a sociedade, sim, né? Ele continua com aquele mesmo homem de antes, um homem de bem, porque a sociedade não tomou ciência do crime, né? Mas ele não é menos responsável por causa disso. Da mesma forma, dá-se com qualquer ato que resulte no sofrimento alheio. Então, se eu faço mal para alguém, não precisa dar ciência para todo mundo. O mal está feito. E eu vou responder por este mal de qualquer maneira. Porque nós temos a lei de ação e reação, não é verdade? A cada ação existe a contrapartida. Naturalmente, nós somos livres para escolher. E nossas escolhas variam de acordo com o nosso grau evolutivo. Quando optamos pelo mal, é porque aquele caminho nos parece o mais correto. Na verdade, não é que o caminho parece mais correto naquele momento. É que a nossa evolução ainda é muito pequenininha. Se existe o caminho largo e o caminho estreito, esse daqui estreito é muito mais difícil de trilhar. Ele exige muito de mim. O largo, ele me traz alegrias, ele me traz satisfação, diversão. Eu ainda não tenho evolução suficiente para entender que esse vai me levar para um buraco maior. Então é lógico que eu tomo a decisão de ir para o caminho mais largo, né? A visão curta da nossa imperfeição é que nos leva a escolher esse caminho mais largo. Porque aparentemente é o certo, né? Na verdade, eu diria que a gente é folgado. E esse caminho dá menos trabalho. Por isso que a gente vai por ele. É o que nos oferece menos sacrifício. Criamos mecanismos de justificativa para aquela tomada de decisão, obviamente baseados naquilo que nos é conveniente, sempre nos dando razão. Quando eu faço alguma coisa errada, eu sei que eu estou fazendo errado, porque o meu livre-arbítrio me mostrou que eu tenho o bem e o mal, eu sei distinguir. Então, quando eu tomo uma decisão que eu sei que é errada, eu me justifico. A culpa não é minha. Sempre vai ter alguém para levar a culpa da minha má decisão. Não é verdade? Eu sempre vou ter razão. Errar é humano, faz parte das nossas escolhas. É o uso do nosso livre-arbítrio. Permanecer no erro é que é estagnar no caminho. E quantas vezes a gente repete o erro, a gente para no caminho da evolução, né? Se chafurda naquilo tudo até enjoar e querer se melhorar. A gente afirma assim a nossa própria ignorância. Jesus nos diz: ai daquele por quem venha o escândalo, ai daquele que tropeça ainda na sua própria ignorância. Aparentemente, de começo você fala: meu Deus, que coisa contraditória. É preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. A gente precisa analisar muito mesmo, para que a gente saiba que realmente a gente se propõe a ser aquele por quem o escândalo venha por causa das nossas imperfeições. Porque a gente ainda não se estudou o suficiente para saber que nós não somos essa maravilha toda que a gente acha que é, né? Então Cristo diz: ai daquele que tropeça ainda em sua própria ignorância. Mas ele também sabe da inevitável necessidade que nós temos de nos reerguer após essa queda.
Ele sabe que são necessários alguns meios para que a gente desperte. Já vou avisando que o melhor meio para isso é a famosa dor. A gente, nesse estágio evolutivo, só consegue despertar para o bem através da dor, infelizmente. Sabe que muitas vezes, para compreendermos que aquilo que fizemos ao nosso próximo gera sofrimento e dor, precisamos vivenciar esta dor, senti-la em nosso peito, na tentativa de nos fazer acordar e continuar a caminhada. Porque é muito fácil a gente infligir a dor ao alheio, ao nosso irmão. Porque a gente fala, nossa, deve ser doloroso mesmo. Mas para que eu entenda realmente o que eu fiz e não faça novamente, eu preciso que essa dor recaia sobre mim. Eu vou sentir a dor que eu infligi a ele. Por isso a lei da causa e efeito. Aí sim, eu sentindo a dor, eu digo, como que eu pude fazer isso para uma pessoa? Como eu pude infligir uma dor tão grande, tão doída para essa pessoa? Então Deus, em sua infinita bondade, justiça e sabedoria, Ele nos inflige, Ele nos obriga a sentir essa dor, para que a gente aprenda. Por isso eu disse antes, nós só aprendemos pela dor. Não adianta eu dar uma aula que, olha, a gente não pode fazer isso, isso, isso. A gente vai e faz, porque não doeu na gente. Agora, doeu em você, vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. É uma linguagem forte, eu concordo com todos, né? A gente não vai, mas nem o Cristo quis dizer isso, cortar a mão. É cortar a maldade que nós temos dentro da gente, cortar os vícios, cortar o egoísmo, deixar de sentir inveja. Tudo isso está sintetizado em cortar a nossa mão. Cada um de nós deve, ao longo da vida, procurar eliminar de si próprio toda e qualquer causa de escândalo. Arrancar as raízes do vício. É para isso que a gente está aqui. Nós ficamos cegos na nossa soberba, no nosso orgulho. A gente não enxerga os nossos defeitos. Nós precisamos olhar para o espelho da imortalidade, para saber que nós somos espíritos eternos, que nós estamos aqui para evoluir, que isso é só uma etapa da vida e que a gente precisa dessa reforma íntima para que a gente possa se melhorar. Sem ela, nós vamos continuar cegos, continuar dando os escândalos, fazendo escândalos. A reforma íntima exige de nós atitude enérgica, a luta contra a nossa ignorância. Exige que tenhamos uma visão clara de nós mesmos, pelo uso, pelo exercício do autoconhecimento, para que a gente possa se libertar de tudo que pesa na nossa bagagem. Eu não posso sair dessa vida achando que eu vou levar meu carro, minha casa. Eu sei que eu vou sair daqui levando só aquilo que eu construí de bom dentro de mim. Os bens materiais ficam aqui, né? O egoísmo, o orgulho, a intolerância, tudo isso nós temos que deixar de lado. Somos a expressão do que vai dentro de nós. E dessa expressão é que nasce o escândalo. Cortar a mão significa eliminar em toda a nossa vida aquilo que nos leva a cair. Kardec nos ensinou rumo ao amor, nos orientou rumo ao amor e à instrução. Nos mostrou o ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Precisamos estar alertas que a limpeza de nossos corações está diretamente relacionada ao remexer do solo, a remoção de todas as ervas daninhas que nós encontrarmos. O preparo desse solo, nós temos que arejar com amor, sabedoria, deixando o sol, que é o amor do Pai, penetrar no íntimo, espantando a escuridão que faz parte do nosso interior. Então a gente vai ser um terreno fértil, onde as sementes divinas brotarão e darão frutos. Muito obrigada.